Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui agora para dar continuidade aqui ao conteúdo do quarto ano, tá bom? Só que agora fazendo a síntese geral do conteúdo. Ou seja, todo o conteúdo a gente vai estar revisando oralmente aí com vocês, tá bom? Já preparando aí para o teste. Se liguem, queridos. Veja bem, os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Nós vimos neste capítulo, tá bom, que a história da imprensa no Brasil, ela sofreu uma evolução. Na verdade, os primeiros jornais brasileiros foram criados no início do século XIX, como nós vimos, e ao longo dos anos a imprensa foi se diversificando e passou a abordar assuntos que eram relacionados, primeiramente, ao direito das mulheres, né? Na verdade foi a chamada imprensa feminina, e questionava aí o papel da mulher na sociedade, de certa forma, de uma forma bem sutil, porque a mentalidade da população daquela época era bem preconceituosa com relação à atuação da mulher na sociedade, tá? Só que por meio da imprensa feminina, as mulheres encontraram ali um forte apoio ali para começar a preparar a sociedade para uma mentalidade mais aberta, para um papel mais atuante da mulher na sociedade. E aos dias de hoje a gente viu que isso deu certo, por quê? Porque hoje até a presidência da República, que é o cargo mais alto político no Brasil, já tivemos exemplo de mulheres, né? Então assim, mostra que esse esforço das mulheres nesse primeiro momento valeu a pena, tá? Elas conseguiram atingir seus objetivos. Nessa época elas mostravam de uma forma bem sutil qual era o papel que a mulher deveria ocupar na sociedade, só que ao mesmo tempo falando de uma forma tão sutil que, de certa forma, não fugia ao que se esperava das mulheres da época. Veja bem, mais tarde, inspirado também nessa evolução do jornal da imprensa, que falava sobre o direito das mulheres, muitos operários, né, geralmente liderados ali por imigrantes que vinham de outros países, que já tinham atuado em questões trabalhistas, criaram ali o Jornal Operário, que reivindicava o direito dos trabalhadores da época, que era a maior parcela da população, eram os trabalhadores operários, tá? Que vinham de todos os lugares para trabalhar nas grandes fábricas que foram construídas ali na região sul e sudeste do Brasil, tá bom? Então assim, principalmente na região sudeste, tá? Que foi a mais desenvolvida. Então São Paulo deu um show ali, porque um grande número de empresas foram construídas ali, muitas indústrias, e as condições de trabalho eram desumanas. Então assim, muitos desses trabalhadores, muitos dos operários que ocupavam quase que totalmente a sociedade da cidade de São Paulo naquela época, já tinham atuado em outros países em questões trabalhistas, em movimentos revolucionários, reivindicando por direitos trabalhistas, né? Manifestações, publicações em jornais. Então eles já tinham muita experiência e começaram a se organizar, criar os chamados sindicatos de trabalhadores, que era um grupo de trabalhadores organizados que reivindicavam por direitos junto ao poder público e também, né, se manifestando, organizando manifestações em carreatas, enfim, movimentos reivindicando por direitos. E aí o que acontece? Eles tomaram posse da chamada imprensa operária, que foi alguns jornais impressos da época que passaram a divulgar o conteúdo digamos assim, reivindicando aí direitos dos operários, tá bom? Era a base do conteúdo desses jornais. É claro que eles falavam de outras coisas também. Mas aí surge o período da ditadura militar, ou seja, o Brasil passa por um período político em que atua sobre seu governo militares, e foi ali aplicado um golpe, entrou um conjunto de presidentes que eram militares, e aí foi a época de repressão na imprensa brasileira. Veja bem, nesse período aqui, muitos trabalhadores, né, muitos jornalistas tiveram seu conteúdo censurado. O que era a censura? A censura era um meio de repressão, né, de controle da informação, feito por parte de alguns governadores ou, digamos assim, de alguns presidentes, né, do governo dos militares, para dominar a informação. E aí dessa forma, por exemplo, como era proibido se manifestar livremente naquela época, né, eles usavam a censura. Chegavam numa rádio, alguma notícia seria publicada, antes tinha que passar por um grupo de pessoas do governo, que eram justamente os fiscais, que cuidavam dessa questão da censura. Eles iam olhar o conteúdo daquele jornal. Se houvesse qualquer comentário contra a ditadura militar ou contra os governos, tá, ou contra a política da época, o sistema político da época, automaticamente aquela notícia era proibida de ser
impressa, né, e de ser apresentado à população, e o jornal geralmente era fechado e o jornalista preso, muitas vezes até deportado para outros países. Então isso era censura, era uma fiscalização feita pelo governo nesses órgãos públicos. Outra coisa, nessa época aqui surgiu o chamado jornal, foi a época aí do jornal, só recapitulando aqui, que fugiu agora o nome da memória, o jornal da imprensa alternativa, tá? Só para fixar, a imprensa alternativa era um grupo de jornalistas, era um conjunto de jornalistas que postavam informações contra o governo da ditadura militar, só que de uma forma camuflada, sutil. Eles falavam de uma forma tão inteligente que a população em geral entendia o que eles estavam querendo falar, mas o próprio governo muitas vezes não conseguia entender o que era que eles estavam falando. Era genial. Eles trabalhavam por meio de uma linguagem bem popular, conhecida pelas classes mais pobres, que era a charge. As charges são figurinhas que você conhece muito bem, figurinhas engraçadas, que destacam algumas características do corpo do personagem, só que trabalha textos bem lúdicos, engraçados, tá? Bem humorísticos, só que para trabalhar assuntos bem sérios, geralmente relacionados à política. E nessa época da imprensa alternativa, eles trabalhavam dessa forma, por meio de charges, daquelas figurinhas engraçadas, eles tratavam dos assuntos sérios da população e principalmente da questão política, que era da ditadura militar. E as pessoas conseguiam entender livremente, só que os fiscais do governo muitas vezes não conseguiam entender o que eles queriam falar por meio das charges. E aí, esse jornal alternativo, essa imprensa alternativa ganhou notoriedade naquela época, muitas delas ainda existem até os dias de hoje. Ao longo do século XX, o rádio e a televisão foram, digamos assim, importantes meios de comunicação da chamada imprensa brasileira. Por quê? Porque a televisão ganhou notoriedade nessa época, 1950 até os anos 90, a televisão explodiu praticamente na tela do brasileiro. No início era bem caro, quase ninguém conseguia comprar, somente aquelas pessoas da classe média mais alta e dos ricos conseguiam ter televisão. Mas aí do meio para o fim, as pessoas mais pobres, as televisões começaram a ficar mais acessíveis à população e as pessoas das classes mais inferiores, mais pobres, começaram a ter condições, né, a ganhar meios de comprar a TV, e aí ela começou a ganhar notoriedade. Por quê? Porque naquela época, grande parcela da população não sabia ler nem escrever. Então o jornal impresso era pouco eficiente para essas pessoas, mas a televisão trabalhava com imagem, né, e ao mesmo tempo com som. Então as pessoas viam e ouviam, então era extremamente eficiente, e aí ganhou grande fama nessa época a televisão até os dias de hoje. Só lembrando que nesse início aí dos anos 20, né, ainda atuava sobre o Brasil essa imprensa alternativa que ainda criticava, de certa forma, de uma forma sutil, as atitudes do governo da época. Durante a ditadura militar, a imprensa brasileira sofreu grande repressão e censura, ou seja, grandes jornais foram fechados, seus jornalistas foram expulsos para outro país, deportados, né, e muitos cantores famosos como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, esses grandes feras da música da época, né, que explodiu em todas as rádios, automaticamente eles foram muitas vezes deportados para outros países. É claro que mais tarde eles voltaram, quando acabou a ditadura militar. Mas enquanto durou a ditadura militar, muitos desses cantores foram ganhar fama lá fora, em outros países, e de certa forma, porque se manifestaram contra o governo. E aí atuou nessa questão a censura, que muitas vezes nos chamados bailes, que eram shows que organizavam em público, muitas vezes muitos cantores eram presos ali ao vivo, no meio do show, só porque em suas músicas havia algum tipo de conteúdo que era, digamos assim, criticava de certa forma a ditadura militar. Então foi uma época de repressão do governo brasileiro e na política e na imprensa, mas foi uma época também de ouro para muitas questões sociais. Muitas conquistas, principalmente na questão operária, tá? Que ganharam notoriedade, ganharam direitos trabalhistas, e as mulheres ganharam mais atuação na política, podendo votar e também atuar na sociedade de forma mais direta. Então assim, meus amados, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Isso aqui é a síntese do conteúdo todinho. Eu espero que não tenha ficado em dúvida, mas qualquer coisa nos procure, a gente vai tentar sanar essas dúvidas. Um abraço a todos, boa sorte no teste aí, e um abraço a todos vocês.